Olá, meninas, bom dia. Tudo bem? Bom, essa aula que eu estou gravando aqui, ela se refere ao dia 4 de setembro, tá? E ao dia 11. O que que acontece? Amanhã não, né? Quinta-feira, no dia 10 de setembro, a gente vai estar vendo a Segunda Guerra Mundial. E aí, para a gente poder ver a Segunda Guerra Mundial, a gente precisa de concluir o período que na história a gente chama de período entre guerras, né? Bom, nesse período entre guerras, a gente teve alguns acontecimentos históricos que são fundamentais para que a gente possa entender a Segunda Guerra Mundial. Dentre esses períodos fundamentais para o entendimento da Segunda Guerra Mundial, a gente já estudou a parte do nazismo na Alemanha, né, e do fascismo na Itália. Só que o regime nazi-fascista, eles não foram os únicos regimes totalitários que aconteceram na Europa no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Além desses dois casos, né, um na Itália e outro na Alemanha, outros países adotaram regimes totalitaristas semelhantes ao nazismo e ao fascismo. Dentre os países que aderiram a esses regimes totalitários, a gente pode lembrar, destacar dois em especial. E por que a gente destaca esses dois em especial? Portugal e Espanha, que são os países que nós vamos falar, eles estão muito vinculados à nossa história, né? Até pelo nosso passado colonial. Então, tanto Portugal quanto a Espanha, através das figuras do Salazar e do Franco, respectivamente, eles adotaram regimes totalitários, me desculpem, que são bem semelhantes àqueles que foram adotados na Alemanha e na Itália. Então, a gente vai tentar dissecar um pouquinho sobre esses dois movimentos. E aí, para a gente poder fazer isso, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho aquele esquema de aula que eu já havia encaminhado para vocês, né? Nesse esquema de aula, a gente tem aqui, inicialmente, as características gerais do totalitarismo, né? E a gente começa falando do fascismo italiano. E aí, presencialmente, né, por ser um tema mais quente, a gente pulou o salazarismo e o franquismo para poder falar do nazismo, né? E aí, hoje, então, a gente pode falar do salazarismo e do franquismo. Bom, o início desses regimes totalitários, Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, eles remetem muito à questão econômica, né? São países que passam por um período de uma dificuldade econômica bem grande e aí resolvem adotar um regime de extrema direita. Bom, como é que vai acontecer isso em Portugal? Inicialmente, né, Portugal vai adotar esse regime devido aos problemas que Portugal tem com o fim da Primeira Guerra Mundial e com a quebra da Bolsa de 1929, que nós vamos falar nesse mesmo vídeo, tá? E aí, essas duas questões, elas acabam afetando diretamente a vida econômica de Portugal, né? Principalmente através do desemprego em massa, certo? Bom, e aí vai acontecer o quê? Através desse momento, né, o Portugal ele acaba tendo como uma figura proeminente o Salazar. O nome completo do Salazar é Antônio de Oliveira Salazar. O que é o mais curioso? Assim como na Alemanha e na Itália, os partidários desses governos autoritários, eles acabaram chegando ao poder de maneira democrática, tá? Quer dizer, eles adentram para o Estado, certo? De uma maneira legal, não é com nenhum golpe de Estado, nem nada, certo? E essa mesma questão acontece com o salazarismo. Bom, o que a gente pode falar sobre o contexto histórico do salazarismo, né? O que vai acontecer? Em 1910, a gente Portugal teve o fim do seu período monárquico. E aí a gente entra num período republicano. Só que esse período republicano em Portugal, ele foi marcado por uma instabilidade
muito grande. E aí, principalmente uma instabilidade política, né? Com a falta de representatividade, uma coisa que é muito natural, né? Quer dizer, um país que deixa um período monárquico após longos anos de estar vivenciando esse período monárquico, é óbvio que a transição disso não é simples, né? Ela é complicada, certo? E aí Portugal, então, entra num período republicano. Nesse período republicano em Portugal, destaca-se especialmente a tomada de poder pelos militares. Acabam que os militares, eles ficaram se revezando no poder, certo? E aí, né, o Salazar, um professor universitário, ele vai ser recrutado por esses governantes militares a assumir o Ministério de Finanças de Portugal. E aí, o período que o Salazar vai viver nesse Ministério de Finanças vai ser um período muito exitoso, tá? O Salazar, ele vai desenvolver principalmente uma política de diminuição de gastos públicos, certo? Vai diminuir os investimentos, vai acabar fazendo uma majoração de impostos, e aí Portugal vai ter o Estado com as contas públicas mais saneadas. E aí, quanto mais sucesso essa política econômica do Salazar tinha, mais espaço ele foi ganhando nesse governo, né, presidido pelos militares. E aí, o que vai acontecer? Dentro dos governos militares de Portugal, existia a figura do presidente do Conselho de Ministros, certo? Que, na verdade, o presidente do Conselho dos Ministros era ele que comandava Portugal ao lado do presidente de Portugal, né? O presidente republicano. Mas aí vai acontecer o quê? Nas eleições de 1932, partidários do Salazar, eles vão acabar sendo eleitos para poder governar, para poder participar do poder legislativo de Portugal. E aí, esses membros partidários do Salazar acabam adentrando no legislativo e acabam aprovando uma nova Constituição. E aí, nessa Constituição, agora uma Constituição mais, a gente pode até chamar de salazarista, acaba que o Salazar ele consegue amplos direitos e amplos poderes para poder governar Portugal. E aí a gente entra num período que é chamado de Estado Novo Português. Nesse Estado Novo Português é o que a gente chama de totalitarismo, certo? E aí, gente, o totalitarismo em Portugal ele vai ser muito semelhante àquilo que acontece tanto na Itália quanto na Alemanha. Em Portugal também vai ter a valorização do nacionalismo, vai ter a valorização do tradicionalismo, né? A questão do autoritarismo, da censura, o anticomunismo, enfim, tudo aquilo que a gente, grande parte daquilo que a gente falou no caso de Portugal e desculpa, no caso da Itália e da Alemanha, acaba que se repete em Portugal, né? A existência de um único partido, dos controles dos meios de imprensa. Em Portugal teve um detalhe interessante também que se assemelha à Itália, que foi a questão da aliança com a Igreja Católica, né? O Salazar ele promove uma aproximação com a Igreja Católica, mas é uma aproximação que separa o Estado da Igreja. No entanto, para o Salazar poder ter apoio dessa Igreja Católica, ele acabou que isentou essa igreja de pagamento de impostos e entregou a ela a questão da educação pública em Portugal, né? Então, quer dizer, dentre todas essas características de Portugal, a gente tem que lembrar principalmente da repressão, né? Quer dizer, a repressão no Estado totalitarista português, ela é muito semelhante à repressão do Estado nazista, né, e do Estado fascista, tá? Também existia uma polícia política, que em Portugal era a famosa PIDE, PIDE, I de igual, D de dado, E de escola, PIDE, né? Que era responsável também por poder perseguir os adversários políticos, torturá-los, prendê-los e por aí vai. Né? Livros, eles eram censurados ou avaliados antes de sua publicação, né? E acaba que, quando a gente observa um pouquinho sobre a questão da publicação desses livros em Portugal, é muito interessante a gente poder observar que todo e qualquer livro que valorizasse o liberalismo e as questões de uma maior mudança moral, de uma maior modernidade, esses livros eram censurados. E aí olha que coisa interessante que eu falei, né? Livros que tinham valorização à questão liberal.
é muito interessante a gente poder observar que esse período entre guerras, ele é marcado especialmente por uma crítica ao liberalismo. E a crítica ao liberalismo, ela se explica muito pelas dificuldades econômicas que esses países estavam vivendo no pós-Primeira Guerra. Quer dizer, o liberalismo, como forma de política econômica, ele havia sido posto em xeque nesse momento. Por quê? Ora, grande parte dos países que aderiram a esse regime liberal estavam passando por crises econômicas tremendas, né? Então, Portugal não fugiu dessa crítica ao Estado liberal. Em Portugal também deve-se destacar a questão das propagandas, né? E aí o lema da propaganda em Portugal era Deus, Pátria e Família, né? Então o Estado Novo, né? No caso o Estado Novo português, ele era, digamos assim, responsável pelo controle de publicidade em Portugal, sempre buscando valorizar as ações do Estado e da figura do Salazar. Isso, meninas, a gente não pode esquecer. Os estados totalitários, assim, né, eles investem muito na figura pessoal do seu chefe político, tá? Isso aí a gente não pode esquecer de jeito nenhum, certo? Bom, então, essas aí são as principais características do governo salazarista. Bom, e aí como é que vai acabar esse, esse regime salazarista? Bom, durante a Segunda Guerra Mundial, o Salazar ele se manteve neutro. E olha que coisa curiosa, né? Apesar de todas as características semelhantes ao nazismo e fascismo, a neutralidade portuguesa ela foi uma neutralidade até mais próxima com os Estados Unidos do que com a própria e com a Inglaterra do que com a própria Alemanha e Itália. Portugal ela se manteve muito mais próxima dos Estados Unidos e da Inglaterra, a ponto, por exemplo, de ceder bases militares para esses dois países, né? Mas aí, o que vai contribuir para o desgaste do Salazar? Especialmente as guerras coloniais que Portugal teve que sustentar na África, né? Quer dizer, foi nesse momento que os países africanos começaram a lutar pela sua independência, né? Vamos lembrar de algumas colônias que Portugal tinha na África, né? Angola, Cabo Verde, Timor-Leste, são exemplos de colônias que Portugal tinha na África. E aí, essas colônias, nesse momento, passaram a reivindicar um certo ideal separatista. E aí o Salazar teve que enfrentar essas guerras. E essas guerras coloniais acabaram drenando boa parte dos recursos portugueses, né? E isso acaba que gera um desgaste econômico e social em Portugal. Junto a isso, né, tem a questão da própria idade do Salazar, que vai trazer complicações de saúde. E aí, o Salazar ele vai acabar sendo afastado em 1968, sendo substituído, né? Só que aí, né, perdeu-se aquela figura que o povo português por anos idolatrou, que era o Salazar. E aí, os militares, que nesse momento já estavam incomodados, olha que coisa curiosa, né? Os militares, que em um primeiro momento eles apoiavam o Salazar, eles agora estavam se sentindo incomodados com esse governo opressor e longo que o Salazar tinha submetido a Portugal. E aí, esses militares, eles acabam se organizando e aproveitam o afastamento do Salazar do poder para poder fazer uma revolução chamada Revolução dos Cravos. E aí, durante a Revolução dos Cravos, os militares eles acabam se dirigindo para a capital portuguesa, né, num movimento pacífico, tá? Não existiram grandes guerras, tanto é que durante a Revolução dos Cravos, apenas tem-se a notícia, né, de que apenas 4 pessoas teriam morrido, e aí os militares eles acabam se dirigindo a Lisboa, né, e com apoio popular acabam retirando o salazarismo do poder e inaugurando em Portugal, inaugurando não, né, retomando em Portugal um período, né, republicano, certo? Então, assim, eu contei uma história meio longa se a gente for relacionar com o esquema que vocês têm, né? Só que essa história ficou um pouquinho longa porque eu quis explicar um pouquinho mais, né, a forma como que esse governo totalitarista em Portugal acabou acontecendo. Só que para Portugal, eu gostaria muito que vocês tivessem a noção
e não se esquecessem que o Salazar ele acaba adotando medidas que são medidas comuns aos regimes totalitários que a gente já viu em relação ao nazismo e ao fascismo. Tudo bem? Agora, depois a gente poder ver Portugal, a gente vai poder falar um pouquinho da questão da Espanha, né? Com a questão do Franco assumindo o poder na Espanha. E aí, meninas, com relação ao franquismo na Espanha, é mais um regime totalitarista, né? É o quarto regime totalitarista que a gente está vendo. Bom, como é que esse general, o Franco, né, ele vai acabar chegando ao poder? O que vai acontecer? Mais uma vez, nesse período entre guerras, nessa crise liberal que a gente está falando, né, a Espanha também passa por um período de grande dificuldade econômica, certo? E aí, durante esse período de grande dificuldade econômica, acaba que a Espanha ela vai ficar dividida de uma forma muito clara. Qualquer semelhança, né, com o que a gente vive nos dias de hoje não é mera coincidência, né? Quer dizer, a Alemanha vai ficar meio que a Alemanha não, a Espanha vai ficar meio que dividida entre a extrema direita e a extrema esquerda, né? Vai ter uma certa polarização política. Por quê? Porque com a crise de 29, o período que antecede a crise de 29, no período posterior à Primeira Guerra Mundial, nós temos uma crise, né, da monarquia na Espanha, devido às dificuldades impostas à população, né? E aí, essa crise da monarquia espanhola vai significar que a Espanha vai sair de um regime monárquico e vai entrar no período republicano. E aí, dentro desse período republicano, na Espanha, acaba que a polarização política vai se fortalecer, né? E acaba que, com o apoio da União Soviética, a gente tem dentro da Espanha um governo de esquerda, de orientação comunista, que é a chamada Frente Popular. Bom, esse governo de esquerda vai durar vários anos na Espanha, só que não vai tirar a Espanha desses grandes problemas econômicos, né? Quer dizer, os problemas econômicos, eles permanecem atingindo a população espanhola. E aí vai acontecer o quê? O Franco, né, um líder militar, ele vai acabar começando a espalhar na Espanha algumas doutrinas fascistas. E aí, essas doutrinas fascistas vai encontrar eco, né? No próprio exército, na burguesia conservadora, que era contrária ao comunismo, em setores da classe média, através da imposição do medo ao comunismo, né? E a própria Igreja Católica Espanhola vai começar a apoiar o partido que o Franco funda, né? Que é a Falange, né? E aí a Falange, esse grupo, no ano de 1936, vai dar um golpe de Estado na Espanha. E esse golpe de Estado, né, contra o governo de esquerda, vai ser apoiado pelos Estados Unidos e pela Alemanha. Só que o que vai acontecer? O governo de esquerda espanhol, né, não vai aceitar esse golpe de Estado e vai acabar inflamando os trabalhadores espanhóis a resistirem contra esse golpe de Estado, né? E aí, o fato dos trabalhadores espanhóis se organizarem em milícias acaba que coloca a Espanha numa guerra civil que vai durar muitos anos. Só que essa guerra civil espanhola, a gente tem que lembrar que ela vai ser muito interessante para um país, a Alemanha. Por quê? Na guerra civil espanhola que os alemães, apoiando o Franco, conseguiram testar grande parte do seu armamento bélico. A Guerra Civil Espanhola, ela foi uma coisa muito dura para o povo espanhol, né? Quer dizer, teve muito sofrimento para o povo espanhol. Tanto sofrimento, né? E eu vou pedir para vocês até um minutinho, que eu vou lembrar vocês de uma obra de arte, né? Que vocês vão se lembrar, né? Porque todo mundo lembra dessa obra de arte, que é uma obra de arte, né? Que remete à questão da Guerra Civil Espanhola, né? Que é a obra do Pablo Picasso, chamado de Guernica, né? Essa obra do Pablo Picasso, que vocês estão podendo observar aí agora, é uma obra em
homenagem à guerra civil que acontece na Espanha nessa tentativa do franquismo chegar ao poder, né? É uma obra de arte que retrata bem o sofrimento de uma guerra comum, né? Mas que nesse caso aqui, o Pablo Picasso, ele estava tentando se remeter à questão da guerra civil espanhola. Bom, e aí vai acontecer o quê? Como resultado da guerra civil espanhola, né? Os nacionalistas, liderados pelo general Franco, acaba assumindo o poder. E aí o Franco ele vai governar a Espanha pelos anos de 1937 até o ano de 1975. Observem só, são aproximadamente quase, né, 40, são 38 anos no poder, quase 40 anos governando a Espanha é o tempo que o general Franco ele fica no poder. E aí, quais são as características do franquismo, né? Nada muito diferente do que aquilo que a gente já estudou. Militarismo, anticomunismo, aliança com a igreja, percebe? Olha só que coisa interessante, né? Portugal, Espanha e Itália têm regimes totalitários, totalitários e regimes que são apoiados pela Igreja Católica, né? Então, são essas características especiais desses três regimes de governo totalitários, né? E aí vai acontecer o quê? Esse Estado que vai ser autoritário, corporativo, vai investir muito em propaganda, né? Valorizando a figura do líder, valorizando a figura do general Franco, né? Vai acontecer o quê também? Que nessa época os Estados Unidos, aliados, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, no período posterior à Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vão se tornar um aliado da Espanha, vão investir muito dinheiro na reconstrução da Espanha, e aí a Espanha vai acabar respirando do ponto de vista econômico, e vai parecer que esse respiro econômico, na verdade, ele estava acontecendo devido ao êxito da gestão do general Franco. E aí a gente entra naquele estado, né, meio que de uma catarse social, né? Quer dizer, as pessoas elas não observam aquilo que está sendo retirado delas, né? A questão da supressão das liberdades individuais, a questão da censura, da perseguição, tudo isso é esquecido, né? Em nome de um progresso econômico a qual a Espanha estava submetida. Então a população acaba apoiando ainda mais esse regime franquista e passa a identificar os opositores do Franco, na verdade, como inimigos da nação, né? Então, quer dizer, esse crescimento econômico vivenciado pela Espanha explica muito a questão do franquismo, ele ter durado tanto tempo. Mas aí, qual que é o saldo, né, desse franquismo? Eu consegui achar aqui, ó, e eu anotei, foram aproximadamente 300 mil pessoas aprisionadas, certo? Pelo general Franco, né, pelo governo do Franco, certo? Aproximadamente 60 mil pessoas enviadas ao exílio. Óbvio que essas pessoas elas eram opositores ao governo franquista, né? Então nós temos aproximadamente aí esses milhares de pessoas enviadas ao exílio. 150 mil pessoas foram fuziladas, certo? Oficialmente, e 30 mil pessoas não se tem notícia do que aconteceu com elas. Então, quando a gente observa esse número, né, grandes números, né, transformados em milhares de pessoas, a gente pode observar, né, o quanto esse Estado era autoritário, persecutório, né, o quanto que ele era um Estado efetivamente totalitário, certo? Bom, mas aí, como que esse governo franquista ele vai terminar, né? O que vai acontecer para esse governo do general Franco ele terminar? O Franco, ele antes de morrer, né, vendo que a idade dele já estava avançada, o Franco ele acaba que ele faz um decreto determinando que após a sua morte, quando ele morresse, né, porque ele entendia que o poder dele era aquele poder vitalício, né? Então o Franco ele faz uma lei determinando que após a morte dele, a Espanha ela iria retornar a um período monárquico, né? E aí
Quando o Franco chega, ele acaba morrendo no ano de 1975, assume o poder o príncipe Juan Carlos, né? E aí o Juan Carlos ele vai ser o rei, né, da Espanha, né? Mas vai ser um rei com o nome de Juan Carlos I, né? E aí é esse príncipe que vai iniciar um período de uma redemocratização na Espanha. É muito interessante a gente poder lembrar que esse regime de governo inaugurado após a morte do general Franco é o regime de governo que permanece até os dias de hoje na Espanha, né? Porque até hoje a Espanha ela é regida por um governo que exerce um governo de uma monarquia parlamentar. Isso é, existe um rei espanhol, que é muito interessante a gente lembrar que nos dias de hoje ele está passando por um período muito complicado do ponto de vista político, porque esse rei está sendo acusado de desvios econômicos, desvios financeiros, né? Mas existe um rei. No entanto, a Espanha ela é governada por um primeiro-ministro. Certo, meninas? Então, a história do franquismo ela é mais ou menos essa história que a gente acabou de observar hoje. E aí,